Bem-vindas ao SOS Mulher. Estamos aqui com uma convidada ilustre, Luciana Menezes. Ela é neuropsicopedagoga e ela estará aqui falando sobre neuromodulação para diagnósticos tardios de TEA e TDAH. Seja bem-vinda, Luciana. Um Hum, prazer receber você. Você já mu me recebeu, ela já me recebeu na clínica e hoje eu estou recebendo ela aqui no nosso programa. Muito obrigada, Lê. É um prazer estar aqui com vocês e para a gente poder falar um pouquinho das técnicas de neuromodulação, quanto que elas podem ajudar as pessoas, principalmente os diagnósticos de TEA, TDAH, né, na fase adulta, que é o que a gente, né, vai abordar aqui hoje. É um prazer. Então vamos começar com as perguntas? Luciana, muitos adultos chegam aos 30, 40 anos recebendo um diagnóstico tardio do TEA TDAH, como é o meu caso. Bom, e sentem que a vida inteira foi uma luta invisível. Que luta, gente, que luta! Como a neuromodulação pode ajudar essas pessoas que já estão na fase adulta? Então, eu gosto de abordar você falou que foi uma luta, né, então é muito Muito. importante a gente falar que essas pessoas passaram uma vida com ansiedades exacerbadas, sendo chamadas de preguiçosas muitas vezes, Malucas? não se encaixarem, né, na socialização, nessa parte. E na verdade, o que acontece é que são cérebros que funcionam diferente. E aí quando a gente fala de neuromodulação, eu gosto muito de falar de neuroplasticidade. Hoje a ciência já prova pra gente que em qualquer idade é tempo da gente modular esse cérebro, da gente mudar esse cérebro. Então a gente pode estar melhorando esses sintomas, diminuindo esses sintomas em qualquer idade, através desse auxiliando esse cérebro a se sentir, mais funcional. E é aí que a neuromodulação vai ajudar esses pacientes. É porque o nosso cérebro ele é muito rápido, gente. Então, assim, é difícil acompanhar o ritmo, né? É difícil, é difícil. E vamos lá. O que é exatamente neuromodulação cerebral? É um tratamento novo? É seguro? Para mim é novo, né? Que eu nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar. Como uma pessoa que nunca ouviu falar disso pode entender? Então, a neuromodulação, ela não é nova, tá? A gente já tem pesquisas aí há mais de 30, 40 anos. Agora, no Brasil, né, ela está um pouquinho mais recente, ganhando terreno. Eu já atuo com técnicas de neuromodulação desde 2022. Então, eu diria que nos últimos 3 anos, a ciência avançou bastante. Neuromodulação, se a gente for falar, nada mais é do que toda atividade que a gente vá reorganizar, modular esse sistema nervoso, seja o autônomo, né, aquele que funciona sem o nosso controle, seja o central, né, que é aquele que comanda tudo, ele está no encéfalo, tá. E o que a gente faz é usar equipamentos com estímulos externos para modular e modificar esse funcionamento. Então, às vezes, a gente vai usar estímulos de luz, estímulos de som, estímulos elétricos, leves correntes elétricas, para poder trazer mais funcionalidade para esse cérebro. E essas técnicas são indolores, não medicamentosas, tá? Não são invasivas, não é cirurgia, não é medicamentosa, ela entra em conjunto com os demais tratamentos, né? E você sabe bem, Alê, que não dói, né? Não, não dói nadinha, gente. Eu não dói, não dói, não dói, não dói. Um choquinho não dói, né. Eu nem senti choque, você falou que era um É uma choquinho, formiguinha, né? Você sente um leve quase formigamentozinho. nada, gente, quase nada. E eu queria passar um pouquinho do nosso como foi lá na clínica dela, a clínica dela é uma graça. Eu amei participar desse tratamento. Vamos assistir como Vamos foi? assistir um pouquinho Vamos como lá. foi. Aqui no consultório, a gente recebe cada paciente como uma pessoa única, não como um diagnóstico. E hoje foi dia da Alê. O que que a gente vai fazer aqui hoje? Uma sessão experimental, onde você vai experimentar as técnicas de neuromodulação. Todas as técnicas que eu atuo. E aí a gente fala em neuromodulação, você pode pensar assim, Lu, mas eu posso fazer? Pode, porque a gente não depende de um diagnóstico fechado ou que a pessoa tenha, né, já algum
uma doença ou um Ele não diagnóstico vai de atrapalhar em transtorno. nada. Ele não, pelo contrário. A neuromodulação, na verdade, ela é uma modulação do nosso sistema nervoso. Então, mesmo pacientes que não têm diagnóstico nenhum, mas eles querem melhorar a performance cognitiva, melhorar para um estudo, para um concurso público, a gente pode potencializar o cérebro. Então, todos nós podemos fazer neuromodulação. Muitas mulheres chegam na fase adulta com ansiedade crônica, insônia e esgotamento mental enorme, porque o cérebro esteve em estado de alerta a vida inteira. A estimulação ajuda a regular essa atividade, trazendo mais equilíbrio emocional e qualidade de sono. Não dói, não incomoda e a maioria dos pacientes relata apenas uma sensação de relaxamento. Agora a Alê está fazendo ao mesmo tempo biofeedback por variabilidade de frequência cardíaca. É um treino onde ela aprende a controlar a própria resposta do corpo ao estresse através da respiração e sua conexão com o coração e o cérebro. Agora eu estou colocando na Alê, através da ramificação mais superficial na orelha, a estimulação auricular do nervo vago. O nosso nervo vago é o maior par de nervos cranianos, responsável por acalmar o nosso sistema nervoso. É como se fosse o freio natural do organismo. Para pacientes autistas, essa técnica tem um potencial enorme, porque atua em 3 frentes principais: a ansiedade, que é quase sempre frequente, a cognição, ajudando com clareza mental e foco, e a inflamação sistêmica, que é um problema muito comum em pacientes do espectro autista. Agora, chegou a vez do neurofeedback. Até aqui, a gente viu técnicas que estimulam o cérebro de fora para dentro. O neurofeedback faz o caminho inverso. Ele lê o que o cérebro está fazendo em tempo real e, a partir daí, ensina ao próprio cérebro a se autorregular. É um treino, uma aprendizagem. E como todo bom treino, é preciso ter uma leitura mais detalhada do que está acontecendo lá dentro. Por isso, eu estou colocando os eletrodos do eletroencefalograma em pontos estratégicos do cérebro. Cada ponto corresponde a uma área responsável por determinadas funções: atenção, memória, impulsividade, regulação emocional, sono, por exemplo. O gel eletrocondutor garante que a leitura da atividade cerebral seja mais precisa. E é aqui que a parte mais interessante acontece. A Alê vai assistir a um filme normalmente, enquanto isso o aparelho lê a atividade do cérebro dela em tempo real. Cérebro calmo e com foco, imagem mais nítida, som mais claro. Cérebro disperso, imagem escurece e o som fica ruim. É assim que o cérebro aprende sozinho a se autorregular. A neuromodulação não é mais algo do futuro, é uma realidade acessível e transformadora. Olha, eu amei a experiência e você também. Vem para Luciana Menezes, você também. Obrigada. Foi ótimo. Luciana, e eu amei, amei. São muitas técnicas, muitas ferramentas. Eu não sei como ela não se perde, gente, porque olha, vocês viram, né, como que foi, né? Então fica tranquila, não dói, é indolor. E só em ter a companhia da doutora Luciana também é maravilhoso, né? Então, muito obrigada por essa experiência, que foi Foi um excelente. prazer, eu gosto muito de fazer, isso é uma sessão que eu tenho já no consultório, eu faço para pacientes até que chegam indicados de médicos, que é uma sessão onde o paciente vai falar um pouquinho ali para mim do que ele tem, né, das queixas dele, e ele vai experimentar cada técnica, ter oportunidade, né, de ver como que ela age, entender como que funciona o tratamento. Então isso desmistifica, né, para aquelas pessoas que acham ou que dói ou que não entende como é o funcionamento. Sim, e vamos para a terceira pergunta. Você trabalha com técnicas como estimulação do nervo vago. Gente, esse nervo vago eu nem tinha ideia do que era, mas ela vai dar uma aula aqui. O nervo vago, fotobiomodulação, TDCS e neurofeedback. Para quem não conhece nada disso, como são estímulos na prática? Dói? A pessoa sente algo? Já digo que não. A gente usou várias técnicas, eu trabalho com várias técnicas, vocês viram no vídeo, né, que acabou de passar, algumas delas, e
se a gente for falar aqui, a gente vai ter um bate-papo enorme. Mas resumidamente, né, a gente falou aí da fotobiomodulação, que é luz, né, luz e através da luz ela age diretamente nas nossas células. Então ela melhora a produção de ATP, isso aí é lá do ensino médio, né, que a gente aprendia mitocôndria, e ela vai melhorar essa produção de energia. Isso vai melhorar, processo de oxidação, de inflamação nas nossas células, e trazer um sangue mais oxigenado, por exemplo, né. O TDCS ele vai dar leves estímulos no córtex e ele vai trabalhar o quê? Melhorar a comunicação entre os neurônios. Neurofeedback eu costumo dizer que é aquela técnica autorregulatória, é o exercício, a musculação para o nosso cérebro, ela não tem estímulo, mas é o cérebro mesmo sozinho que vai aprendendo a se modular. E o famoso nervo vago que eu digo que Agora tá na moda que você falou, né. pois é, a minha cerejinha do bolo, porque tá todo mundo falando do nervo vago, né. O nervo vago é o nosso maior par de nervos cranianos, né. Ele liga todo o nosso cérebro, todo o nosso encéfalo aos nossos órgãos vitais, né. E quando a gente modula o nervo vago, a gente não só melhora a diminuição da inflamação sistêmica, né, como a gente modula aquele nosso sistema autônomo que a gente vive hoje acelerado por conta de estresse crônico, a gente está falando do simpático e do parasimpático. Então, como a gente vive muito ativado, com muito estresse, nosso corpo está sempre preparado para se defender, né, para Tinha que ser o fugir. simpático e o antipático, né, Pois não o é, parasimpático. exato. Ele é simpático, mas eu costumo brincar, de simpático ele não tem nada. O que acontece é que ele é necessário. Ele é necessário que a gente tenha, porque ele preserva a nossa vida. Mas o que está acontecendo hoje na nossa rotina de vida é que a gente anda tão agitado e a gente ativa ele por tudo. A gente ativa ele porque a gente tem uma reunião importante, não sabe o que falar, a gente ativa ele para pagar boleto, a gente ativa ele quando não é um risco real. Então isso, às vezes as pessoas me perguntam: "Lu, mas o que que isso me traz de problema?" Doenças crônicas ao longo da vida. Então, assim, quando a gente fica com esse corpo muito preparado, a gente ativa ele o tempo inteiro, maior probabilidade depois de 10, 20 anos de ter um corpo mais inflamado e doenças crônicas, tá? Então o nervo vago, o que que ele faz? Ele ativa o Esse parasimpático, é o parasimpático, que não é que antipático. não é antipático. Ele traz a gente para o presente, ele traz a gente para calma, Então né? esse é o simpático, deveria ser o simpático, né. Deveria, né? Mas não é, não é. Esse que traz tudo de bom, né. Exatamente, ele é o que para a gente, né, e ele está muito ligado também à nossa modulação no que tange a respiração, né, o sistema autônomo, simpático, Esse é parasimpático, aquele aparelhinho que esse é você aquele leva aparelhinho da para casa? orelha que o Gente, paciente ó, leva para pode casa. levar para casa esse aparelhinho, ela tem um tratamento que ela já me mostrou super, super, super em conta, tá, isso é importante falar, né, Luciana. E vocês podem levar esse aparelhinho para casa para, ó, tudo que tiver vago lá no nervo, ó, ele vai, ó, preencher, vai ajudar você. Então Nossa. podem procurar a doutora Luciana, porque ela vai ajudar o nervo vago. Maravilha, exatamente isso. A gente tem um tratamento online, aonde a gente manda o equipamento para casa do paciente. Hoje nenhum paciente meu trabalha, eh, sem ter equipamento em casa. Nenhum Muito bom. paciente meu, eu atendo só no consultório. Então eu Que ele tenho não fica limitado também, é, né. por quê? Como a gente fala de neuroplasticidade, a gente fala de processo contínuo e que precisa de frequência. Então, Aham. se eu modulo hoje e modulo só daqui uma semana, eu não vou ter o resultado que eu quero. Eu costumo falar muito para os meus pacientes: você aprendeu a andar de bicicleta de uma hora para outra? Você subiu nela e já conseguiu andar? Não. Primeiro foi um processo, treinamento, vários dias. E hoje você pode ficar anos sem andar de bicicleta, mas a hora que você subir na bicicleta, você vai conseguir andar. Então, o sistema, ele automatizou. Então, é isso que a gente faz. A gente faz técnicas no consultório e em casa. E esse tratamento, ele substitui remédio, ele funciona junto com o tratamento, como que funciona? Então, nada substitui o acompanhamento médico, tá? É muito importante a gente falar que não existe uma pílula mágica, tá? É um conjunto de atitudes que a gente vai ter no nosso dia a dia e a neuromodulação é uma delas. Então, sim, a gente tem possibilidade de desmedicalizar o paciente? Claro que sempre com acompanhamento médico. Mas, por exemplo, eu sou a prova viva disso, né? Você falou de você, eu também. Então, assim, eu já tive burnout, tenho diagnóstico de TAG e hoje eu não uso nenhum medicamento. Ah, que Mas bom. isso foi feito o quê? A gente vai entrando com a técnica de neuromodulação e quando é possível, né, o médico vai diminuindo o medicamento. E aí
Existe a possibilidade de, em algum momento, esse sistema continuou sendo modulado e ele hoje dá conta sozinho. Então, medicamentos para ansiedade, para depressão, para insônia, é super possível, em alguns casos, desmedicalizar. Que Mas, no bom. geral, a gente não tira outros Sim, tratamentos. A gente prepara o terreno sim. para as outras Sempre terapias com andarem, acompanhamento médico. sempre com acompanhamento médico para qualquer desmedicalização, tá? Só médico que tira medicamento. Ó, uma pergunta interessante. Adultos com TEA, frequentemente, TEA é autismo, tá, gente? Para quem não sabe, transtorno do espectro autista. Adultos com TEA frequentemente convivem com ansiedade crônica, insônia e depressão. Como a neuromodulação atua especificamente nesses sintomas? Então, esses cérebros, esses pacientes, ele possuem cérebros muito hiperativos, muito ativados, Hum, principalmente sensorialmente. hum. Então, o que a gente faz nesses pacientes é modular regiões do cérebro que diminuem essa hiperatividade. E aí eles conseguem, tá, ter um funcionamento com mais qualidade, vamos dizer assim. Isso impacta na socialização, por exemplo, a gente falou aí, eu coloquei da seletividade alimentar, várias características dele, tá. Para seletividade alimentar também, ele ajuda bastante, né? Sim, então, porque justamente na seletividade alimentar, o que que acontece? O paciente TEA, né, ele tem uma ativação de uma região do cérebro, aonde a textura, o cheiro daquele alimento, a temperatura daquele alimento, É a causa nele sensibilidade, né? incômodo. Exatamente, então causa nele incômodo, não é frescura, tá, quando ele não come certos alimentos. Então, quando a gente modula regiões do cérebro específicas, não é que ele agora mudou totalmente, mas como ele baixou essa hiperativação, ele melhora Ah, essa interessante. sensibilização. Então ele consegue introduzir na sua alimentação, alimentos que antes ele não conseguia suportar aquela textura. E para socialização também, ele ajuda muito? Sim, exatamente. Então, o TEA, ele se incomoda muito com, ambientes muito cheio, né, barulhos Barulho. muito intensos, por quê? Isso ativa muito esse paciente, e aí isso incomoda. A sensibilidade auditiva deles, no geral, ela é muito grande. Então esses pacientes não toleram, eles se irritam muito mais fácil. E aí quando a gente modula essas regiões, não é que a gente vai fazer de uma hora para outra eles estarem ali se socializando, mudamos de uma hora para outra, não. A gente regulou, essas regiões que para eles é muito difícil a sobrecarga cognitiva de socializar. Então quando a gente modula essa região, eles conseguem ter uma adaptabilidade melhor. Então assim, algumas técnicas como neurofeedback são excelentes para a socialização do TEA, sabe. Eu tenho Sim. pacientes assim, eu tive um paciente adolescente que ele não viajava, ele não socializava na escola, e depois de alguns meses de tratamento, foi o maior assim, a maior felicidade da mãe, foi ele conseguir viajar com o grupo da escola. Então Interessante. isso não tem preço, né, para Não uma tem. família. E foi um processo, tá. Muito interessante. E para o TDAH, né, a pessoa vive a sensação de cérebro que não desliga, pensamentos acelerados, dificuldade de foco, esgotamento. A neuromodulação também ajuda o TDAH? Sim, ajuda, porque falando de TDAH, no geral a gente tem cérebros que têm um excesso de onda lenta, mas ao mesmo tempo a gente chama esses transtornos de transtorno guarda-chuva, né, eles trazem junto com eles comorbidades como ansiedade, depressão, então são cérebros que precisam gastar muito mais energia para dar conta, né, de foco atencional. E aí a gente vai trabalhar a modulação o quê? Dessa região da frente aqui do cérebro, né, córtex frontal, córtex pré-frontal, que eu digo que é o nosso maestro do cérebro, onde a gente tem funções executivas, controle inibitório, é onde a gente tem parte das habilidades cognitivas mais importantes para gerir a nossa vida. Então, quando a gente consegue modular, né, seja, melhorar um pouco determinadas frequências de ondas nesse cérebro, ou diminuir aquele excesso que traz uma hiperativação, a gente consegue que esse paciente tenha um foco, né, vindo de uma forma mais funcional, e aí ele consegue ter mais produtividade. Sim. E esses aparelhos que a gente leva para casa, você dá esse atendimento online, que eu achei super interessante, mas esses aparelhos são seguros?
Sim, são todos aparelhos seguros, tudo é validado, né, tudo que a gente está falando aqui, todas as técnicas de neuromodulação, elas são validadas cientificamente. Então, o que é importante falar é que hoje a gente tá tendo um modismo muito grande, né, de alguns aparelhos que o paciente usa em casa, sem acompanhamento. Alguns funcionam, sim, mas eles vão estar ali no raso. Então é muito importante a gente entender que para uma modulação específica, para um determinado, diagnóstico, uma determinada queixa do paciente, a gente tem que estabelecer um raciocínio clínico, né, pautado tanto na pesquisa, tanto no artigo, naquilo que modula melhor para ele, no que ele pode ou não, se ele tem alguma contraindicação. Então é muito importante que a gente tenha esse raciocínio clínico de um profissional gabaritado, né, que estudou para aquilo ali, para colocar para ele o protocolo mais assertivo, tá. E aí ele vai fazer em casa, porque ele não vai mexer em nada. Já foi tudo programado. Ele vai Sim. botar, por exemplo, o nervo vago, É né, que super você seguro então, experimentou, né? 2 clipezinhos na orelha, vai ficar o tempo do aparelho que já está programado para ele, vai ter meu acompanhamento via WhatsApp, vai ter meu acompanhamento de maneira online, e ele vai colher mais benefícios no processo dos tratamentos dele. Muito interessante. E as mulheres 40, 50, que descobriram o TDAH, descobriram que têm autismo e moram longe, difícil acesso, qual a mensagem que você pode deixar para essas mulheres? Olha, eu acho que a mensagem é: nunca é tarde para um cérebro se modificar, tá. As mulheres 40 a 50 a mais ainda têm mais um desafio, as que têm TDAH, porque elas estão começando na fase de climatério, né, que às vezes começa antes dos 40. Então os hormônios modificam, esse corpo modifica, esse cérebro modifica, e é super possível, claro que com o acompanhamento, numa reposição hormonal, a gente potencializar por exemplo, com o nervo vago. Hoje a gente tem feito muito esse processo, né, em equipe multidisciplinar, para potencializar a desinflamação, e a paciente leva para casa, por exemplo, se ela não mora no Rio de Janeiro, ela vai receber, né, o kitzinho dela via Sedex e vai ter o acompanhamento, o meu acompanhamento e de uma equipe multidisciplinar, se a gente achar que é necessário, porque se ela não tiver o médico dela que acompanhe, né, se ela não tiver o especialista dela. Mas assim, não desista, e mulher 40 a mais, não normalize que faz parte do processo de envelhecimento, porque não faz. Até o processo da menopausa também, muitas pessoas colocam a culpa na menopausa, mas o que aconteceu comigo foi que depois eu nem estou na menopausa, mas eu senti uma necessidade de realmente buscar, tratamento, ver quem eu sou, como eu funciono, e eu acho muito importante que todas as mulheres que estão nos assistindo realmente não ache que tá, é normal porque eu estou na menopausa, mas sim busque tratamento, porque ainda tem muitos anos, né, para a gente viver. Eu estou com 54 anos e ainda quero viver mais 50, mais 100, quanto mais, melhor. E por isso que a gente tem que pensar em viver uma vida sem sofrimento, uma vida feliz. Isso é muito importante, que a gente possa viver bem, né. Sim, exatamente, gente. Eu trabalho com processo de envelhecimento também, eu sou gerontóloga também. Então, assim, a gente tem que viver com qualidade, né, e a gente está vivendo muito mais, a nossa pirâmide etária, ela já mudou. Então, como queremos viver, né? É, Com qualidade? Queremos viver com autonomia e independência? isso, Ou queremos viver dependendo do outro, isso. sabe? Então a gente ainda tem muito tempo, e Sim, nós mulheres temos que ter um olhar diferenciado, sim, porque nós temos maiores fatores de risco, né, nessas doenças no processo de envelhecimento por conta da menopausa. sim, Então é muito importante que a gente cuide e não normalize o brain fog, né, a névoa mental, não sim, normalize os fogachos, sim. não normalize os sintomas pequenos que muitas vezes Sim. aparecem. E como que essas mulheres que se identificaram, você que está em casa, que já se identificou com tudo isso que a gente está falando aqui, como que elas podem procurar você? Olha, podem entrar em contato, né, eu tô aí nas redes sociais, o meu arroba é luneurocognição, Tá né, passando aqui sem embaixo. cedilha e sem tio, e pode entrar em contato via WhatsApp, mandar mensagem, para que aí a gente entenda o caso, fazer uma avaliação, seja
presencial, com mapeamento, eletroencefalograma ou não, ou a gente vai fazer a avaliação online, né, também tem como a gente avaliar algumas habilidades cognitivas e emocionais, tá. E aí pode marcar uma sessão avulsa, fora de pacote de tratamento. O WhatsApp também, né, vocês podem deixar, o WhatsApp é 21 964646755 e a gente pode criar aí um atendimento para entender quais são as necessidades, porque cada ser humano é um ser humano, cada cérebro é um cérebro diferente. SOS Mulher, sempre pensando em você. Doutora Luciana Menezes, muito obrigada. Você foi super esclarecedora, foi maravilhoso, não foi, gente? Vocês gostaram? Eu também gostei. Muito obrigada, Lê. Eu é que agradeço imensamente o convite, né, de estar aqui e principalmente porque eu digo que hoje para mim, divulgar as técnicas de neuromodulação vai muito além só do profissional, tá? É um propósito, é levar mais qualidade de vida para mais pessoas. Então, muito obrigada. Obrigada a você.